Bom dia, então, a todos e a todos e a todos. É com muita alegria que a gente está aqui hoje, no dia de defesa do trabalho, dissertação da Najara, vinculado ao programa de pós-graduação em gestão da informação e do conhecimento. Antes de passar a palavra para a Najara, minha orientanda, a professora Gabriele Francini Thanos, eu gostaria de agradecer imensamente à banca, né, que aceitou o convite prontamente, que aqui está de novo, né, porque todos participaram na qualificação. Então, agradeço ao professor Dr. Pedro Alves Barbosa Neto, do Departamento de Ciência da Informação da UFRN, David Souza Alves, vinculada aí a várias instituições também com doutorado, Elisângela Cristina Aganete, da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigada pela participação de todos vocês. A título, né, assim, de conhecimento, porque a gente tem aqui, então, uma audiência, eu vou só rapidamente falar, então, da formação da banca, né? Então, o professor Pedro, ele é graduado em Biblioteconomia, com doutorado em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais. A Elisângela é doutora em Ciência da Informação, mestre em Ciência da Informação, especialista em Gestão da Informação e do Conhecimento e bacharel em Biblioteconomia, chefe do Departamento de Organização e Tratamento da Informação da ECI, da Escola de Ciência da Informação UFMG, a qual também me formei, fiz graduação, mestrado e doutorado na Ciência da Informação. E o professor Davis Souza Alves, me desculpa, doutor em Administração na Florida Christian University, convalidado no Brasil, mestre em Administração, foco em TI Verde, extensão em Gestão de Tecnologia da Informação pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em Gerenciamento de Projetos, graduado em Rede de Computadores e Internet. Tem um currículo também extenso, todos os três têm currículo Lattes. Fica aí, então, o convite para vocês depois acessarem e conhecerem mais os professores, a banca aqui da nossa querida Najara, que vai apresentar o trabalho dela aí, dispor de até 30 minutos, você fica à vontade, tá, Najara? E aí, então, é contigo. Se você puder compartilhar a tela no modo ampliado, eu acho que Certo, fica professora. melhor. Tá. Qualquer coisa eu interrompo, eu vou desligar o meu microfone aqui, mas aí já está com você, tá? E bom dia a todos que estão aqui também nos escutando. A tela está no modo ampliado agora? Tá, pode ir contigo. Certo. Bom dia a todos, né? Agradecer a presença de vocês nessa terça-feira. E vamos lá, vamos para a minha apresentação para a defesa dessa dissertação. Eu sou Najara Nascimento, sou bibliotecária, e o tema da minha pesquisa é Segurança da Informação sobre os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Estudo de caso na Liga Norte-Grandense contra o Câncer. Minha orientadora, né, como já apresentada, a professora doutora Gabriele Francini de Souza Carvalho Thanos. Vamos para a minha introdução. As organizações tornaram-se grandes centros informacionais e muitas são as finalidades que justificam a guarda de dados e informações por parte das empresas. As tecnologias digitais, elas favorecem essas ações e percebe-se os benefícios alcançados com a circulação momentânea de informações por uma diversidade de canais. À medida que quanto mais tempo passa, mais a gente vem aí produzindo informações, mas as tecnologias estão nos ajudando a disseminá-las. Isso é uma realidade nas empresas e algumas das empresas são até medidas pelo seu nível de informação e de tecnologia. Essa associação dá um destaque em algumas áreas de atuação. Na área da saúde, isso não é diferente. A área da saúde, por natureza, ela já é uma área que guarda muitos dados, porque a gente trabalha com a intimidade, com a privacidade das pessoas, a gente cuida de pessoas. Então, o tempo todo, para a saúde acontecer, para os processos da assistência acontecer, a gente vem aí coletando dados de pacientes. Só que tudo isso também, toda essa gama de informações junto com o uso constante de tecnologia, traz uma possibilidade de vazamentos de informações. E aí, para mitigar esses riscos, né, de incidentes acontecerem, as empresas elas buscam ferramentas e soluções. A área da segurança da informação é uma das possibilidades. Existem outros frameworks de sucesso também aplicados, né, no mundo, mas essa pesquisa ela trará aí a segurança da informação.
No Brasil, existe um marco. Esse marco aconteceu em 2018. O Brasil está seguindo aí um caminho mundial, que é a preocupação com a proteção desses dados. Não é só produzir, não é só acessar. A gente também, as empresas também, elas precisam agora proteger. Sempre precisaram, mas agora a gente tem uma lei, né? Me refiro à área da saúde, porque a área da saúde outras normas, outras resoluções, protocolos que já orienta essa proteção. Mas com a LGPD, todas as empresas que trabalham esses dados vão precisar proteger. E aí esse marco acontece em 2018 com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Para estudo, para pesquisa, foi desenvolvida aqui na Liga Norte-Grandes contra o Câncer, né? É onde eu estou presente, onde eu atuo. E quem é a Liga Norte-Grandes contra o Câncer? É uma rede de hospitais, são 4 hospitais assistenciais, mais o Instituto de Ensino e Pesquisa, mais a Casa de Apoio e outros futuros projetos também que estão saindo, por sinal, também esse ano, estão sendo inaugurados, que eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, e aí me aprofundar mais. E o que é que a gente objetivou com esse projeto? Desenvolver um processo de adequação na liga a partir da metodologia alcançável. Né? Nesse cenário que a gente pretende, a gente desenvolveu a pesquisa. Vamos para os objetivos. Como objetivo geral, foi colocado propor ações de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados por meio da aplicação das diretrizes de segurança da informação nos colaboradores da Liga Norte-Grandense contra o Câncer, mediante a gestão de processos de negócios. Como objetivos específicos, o A. Identificar os dados pessoais e pessoais sensíveis que são utilizados nos setores da Liga e em quais processos. B. Mapear os processos que estão vinculados aos dados pessoais e pessoais sensíveis. C. Adequar os processos irregulares mapeados de acordo com a LGPD, a partir da metodologia de gestão de processos de negócios. E, por último, o D, aderindo à sugestão do professor David da qualificação, propõe um checklist com recomendações para processos de adequação à LGPD em hospitais. As minhas justificativas. Quanto à acadêmico-científica, a temática ela visa fortalecer uma das linhas de pesquisa do PPGIC, logo ela contribui com o programa e com a área da ciência da informação ao abordar os temas de segurança da informação, Lei Geral de Proteção de Dados e gestão de processos de negócios, e buscar solucionar problemas de registros, uso e compartilhamento de dados, informação e conhecimento em ambiente institucional. Quanto à justificativa organizacional, a gente tem as empresas brasileiras que manipulam dados pessoais em seus processos de negócios, elas precisam se adequar à lei, sendo passíveis de punição caso não cumpram com as diretrizes da LGPD. No âmbito social, esta pesquisa ela contribuirá de forma direta e participativa no desenvolvimento de habilidades dos colaboradores da Liga sobre segurança da informação, revisão e criação de processos que irá impactar na prevenção de incidentes de vazamento de dados dos titulares que confiam na instituição. E quanto à área pessoal, né, é a área de interesse dessa pesquisadora por atuar na instituição há 15 anos, já em 2 coordenações, e atualmente também integrando o Comitê de Proteção de Dados da Liga e exercendo a função de DPO na instituição. Meu referencial teórico, eu trago aí, primeiro capítulo foi a Lei Geral de Proteção de Dados, né, foi apresentado o contexto histórico, a estrutura do texto da lei, os princípios e hipóteses legais que a gente pode trabalhar esses dados, o papel do DPO, do encarregado de dados, o destaque para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o papel dela, não só punitiva, muito mais educativa, proteção de dados na área de saúde. A gente encerra o capítulo trazendo aí como é tratada a proteção de dados na área de saúde. E eu trago aí 2 citações, né? Uma falando justamente sobre a lei que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. E Pinheiro traz para a gente o surgimento dessa lei específica sobre proteção de dados pessoais decorre das novas necessidades da sociedade digital,
que exige mais transparência das relações, considerando a sustentação do modelo atual de negócios, onde a informação passou a ser a principal moeda de troca utilizada pelos usuários para ter acesso a determinados bens, serviços ou conveniências. O segundo capítulo, a gente abordou aí a segurança da informação, também com contexto histórico, os pilares, os ativos, os elementos da SI. Foi retratado um guia orientativo sobre segurança da informação produzido pela ANPD e o Guia de Segurança da Informação e Proteção de Dados para a Saúde, baseados em normas da ISO e também em requisitos da LGPD. Segundo Ferreira, o objetivo da segurança da informação é proteger as informações que estão registradas em meios físicos, digitais e em outros suportes de armazenamento, ou até mesmo na memória das pessoas que a conhecem. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nesta lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término. E encerrando o referencial teórico, foi apresentado a gestão de processos de negócios, também com uma breve contextualização, os conceitos essenciais para a compreensão da disciplina e descreve os tipos de processos existentes e discorre sobre benefícios e o ciclo de vida típico do BPM. Vemos que é uma legislação que exige evidências justificativas e muita documentação. A LGPD é uma regulamentação de governança e boas práticas, logo é procedimental. Faz toda a diferença o como fazer. O que é o processo? Desse modo, temos tido que, para a adequação à LGPD, é preciso revisar processos, revisar políticas, normas e procedimentos, e treinar novamente as equipes para executarem as novas regras, e, se possível, certificar ao final, homologar, que tudo ficou conforme deveria ser para cumprir com a lei. Então, a gente vê aí Pinheiro trazendo toda uma relação de evidências, o que tange diretamente com o que a gente propôs em gestão de processos de negócio, com o uso da gestão de processos de negócio na pesquisa. A Liga. Agora eu vou apresentar um pouquinho de onde aconteceu, né, onde foi desenvolvida a pesquisa. A Liga, como eu falei para vocês, é uma rede de hospitais aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Nós somos especializados no tratamento de câncer. Hoje nós estamos com as 4 unidades, são essas 4 imagens superiores assistenciais, o Hospital Luiz Antônio, o SECAM, a Policlínica e o HOS, que é o único hospital hoje no interior do estado. Estamos para inaugurar mais 2 hospitais agora no segundo semestre. A gente vai inaugurar no interior, mais um no interior, que é o Hospital de Currais Novos, e estamos fazendo também agora um hospital de pediatria, que fica no prédio da 3ª unidade, na Policlínica. Então, mais 2 unidades serão inauguradas agora no segundo semestre. Também possuímos o Instituto de Ensino e Pesquisa, o IEP, que é um grande centro de formação de profissionais em oncologia. Hoje a Liga, além de trabalhar com assistência, diagnóstico, no atendimento direto ao paciente, à sociedade potiguar, ela também desenvolve treina a maior parte dos profissionais que trabalham com oncologia no estado. Ela é responsável. A gente oferta cursos de graduação, de pós-graduação, cursos técnicos e vários outros, não só na área da assistência, como também em áreas correlatas, como faturamento e outros cursos. E a gente ainda tem a Casa de Apoio Irmã Gabriela, que também é uma unidade da Liga não assistencial, mas que cuida, que recebe pacientes para a hospedagem desses pacientes aqui na capital, enquanto eles estão em tratamento. Então, é outro centro que guarda, que recebe aí documentos, dados, informações de pacientes. A Liga esse ano completa 75 anos de existência, é uma instituição referência, não só no estado, como no Nordeste, e atende aí não só o público oncológico, mesmo sendo a instituição especializada em oncologia, mas o público em geral. Realizamos todos os tipos de cirurgia, já que nós temos um hospital de rede aberta, que é uma das unidades da rede aberta, que é a Policlínica. Então, a gente tem aí, eu tento contextualizar para vocês entenderem a massa documental, que ela é a massa de dados, de informações que é gerada, que circulam dentro daqui da instituição.
A metodologia, né, da pesquisa, de natureza qualitativa, os objetivos exploratórios, os métodos, o de abordagem indutiva, de procedimento, um estudo de caso. A documentação foi utilizada, a pesquisa documental, pesquisa bibliográfica, a documentação direta. A documentação direta, uma pesquisação, né, uma observação direta, foi aplicada a entrevista padronizada com formulário e, para a execução também, a gestão do processo de negócios. A análise de dados nós realizamos aí, fizemos com base na revisão da literatura e com análise temática. O universo e a amostra. O nosso universo são os colaboradores da Liga contra o Câncer, mas a amostra selecionada foram os gestores ou os responsáveis de áreas, né? A Liga, ela tem aí 46 setores no seu geral, mas nessa pesquisa participaram apenas 41 setores. Os demais setores, eles não participaram, alguns, dois, porque realmente não realizaram nenhum tipo de tratamento de dados pessoais, o setor de lavanderia, e um outro setor que eu não estou recordando agora, e os outros cinco, não, os outros quatro, os outros três, exatamente, são 46, os outros três não participaram porque são terceirizados, são realizados por empresas terceirizadas. Então, nós temos aí 41 setores, que foram os setores que corresponderam à amostra da pesquisa. Esses setores dentro da instituição, eles são divididos em coordenações. Foi importante a gente seguir essa estrutura do organograma da Liga para poder facilitar o nosso entendimento. Então, nós temos aí os 41 setores divididos de acordo com as suas coordenações. Temos a coordenação da experiência do paciente, né, com os setores de segurança do paciente, recepções, hotelaria, contact center, voluntariado, serviço social, casa de apoio e grupo despertar. A coordenação médica, onde estão aí todos os setores assistenciais e relacionados, a SCIH, cirurgia, radioterapia, oncologia clínica, ambulatório, especialidades médicas, nutrição, odontologia, fonoaudiologia, fisioterapia, farmácia, psicologia, diagnóstico por imagem, pronto-socorro, UTI, cuidados paliativos, enfermagem, patologia cirúrgica. E a infraestrutura, o nosso terceiro grupo de coordenação, que vem o financeiro, faturamento, o RH, nosso NDP, controladoria, transporte, tecnologia da informação, doações, o arquivo e o registro hospitalar de câncer, engenharia, comunicação, compras, almoxarifado e patrimônio. Por último, a escola de oncologia, que abrange tanto o IEP no ensino como o IEP em pesquisa clínica. Então, os gestores de todos esses setores participaram da pesquisa, respondendo o nosso formulário. E aqui eu trago a primeira etapa, né? O formulário, as questões que foram apresentadas para a gente chegar ao resultado da primeira etapa da pesquisa. A questão do Q1 ao Q4, ela tem diretamente os objetivos A e B, respondendo o setor, a área de atuação do setor, quais os processos do setor que utilizam dados pessoais sensíveis e quais dados pessoais sensíveis são utilizados em cada processo. Esse segundo grupo já de questões, da Q5 a Q12, elas foram essenciais para a gente identificar se havia irregularidades ou não de acordo com a lei nesses setores, no tratamento desses dados. Então, foi perguntado aos gestores se existia base legal para a solicitação dos dados, se existia consentimento por parte do titular dos dados para o tratamento, o prazo de guarda estipulado para os dados, se os dados eram compartilhados entre setores, se eram compartilhados com empresa pública, com empresa privada, se eles eram guardados e se eles eram descartados. Então, a gente dividiu o questionário em dois grupos de questões e a apresentação também se deu dessa forma. Eu trouxe aí o recorte, né, de dois exemplos de como ficou o resultado desse formulário. Nós temos aí, no primeiro quadro, um recorte
da experiência do paciente com a segurança, o setor de segurança do paciente e as recepções. E aí, na primeira coluna, o setor, em cima, a área que ele pertence, né, que é a experiência do paciente, a coordenação da experiência do paciente, os processos, foram elencados todos os processos, os gestores nos responderam, ressaltando que eles colocaram apenas os processos que trabalham com os dados que a lei aborda, né, o dado pessoal e o dado pessoal sensível, e no Q4, quais os dados, e aí nós dividimos pelos grupos de dado pessoal e dados pessoais sensíveis. Então, todos os setores, eles responderam, os 48 setores trouxeram essas respostas. Então, do Q1 a Q4 foram apresentados dessa forma, e no quadro 11, a gente vê as demais questões, a resposta das demais questões, que serviram como base também para a gente ver a adequação desses processos com a lei. Também da experiência do paciente, a gente vem aí com os setores na coluna superior, né, seus pacientes, recepções, hotelarias, e aqui na lateral a gente vê as perguntas realizadas. E se sim ou não, se os setores, eles têm conhecimento da base legal, têm consentimento para tratamento de dados, têm prazo de guarda, e os coordenadores foram nos respondendo. E eu trago novamente essa relação para mostrar a vocês, para a gente ter essa visualização geral, o quanto a Liga, os processos da Liga encontraram-se alinhados em relação à LGPD. Em todos esses setores, nós identificamos 228 processos mapeados, que trabalham com dados pessoais e dados pessoais sensíveis. E apenas 4 setores estavam realizando, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, apenas 4 setores estavam realizando processos de forma irregulares, que foram eles, na espera do paciente, a gente identificou um processo com o grupo Despertar, na coordenação médica, o mesmo processo realizado pela radioterapia e oncologia clínica, e no setor de infraestrutura, a gente identificou o faturamento que precisava de uma atenção maior em um dos processos deles. A gente percebe que é um número pequeno em relação à quantidade de setores e à quantidade de processos mapeados. Na segunda etapa da análise e discussão dos resultados, a gente fez aí a adequação desses processos irregulares de acordo com a lei. Então, quais foram os processos irregulares encontrados? Foi o cadastro de voluntárias do Grupo Despertar, que é um grupo que trabalha apenas com mulheres que tiveram câncer de mama. A gente identificou uma coleta em excesso de informações que são desnecessárias para a execução da atividade, a finalidade da atividade. Então, ela não estava alinhada com as orientações, com os princípios da LGPD. Na radioterapia e na oncologia clínica, as informações sobre pacientes via WhatsApp foi também identificado como um processo irregular, levando em consideração que a instituição fornece de outras ferramentas que pode acontecer, que pode ser realizado essa troca de informações e não pelo WhatsApp. E no faturamento, o que foi identificado? O faturamento foi o setor que mais realiza tratamento de dados, que mais realiza compartilhamento de dados sensíveis, por sua natureza mesmo. Então, ficou também como um dos setores para serem adequados à lei, passando para a segunda etapa da pesquisa. Nessa segunda etapa, além da gente realizar essa triagem dos processos irregulares, a gente também fez a implantação da gestão do processo de negócios, né, com as fases e atividades do BPM. Nós não colocamos todas as fases, nós apresentamos apenas o planejamento, a modelagem, a análise do desenho. A gente ainda não conseguiu fazer o acompanhamento, né, o retorno, para ver se de fato está acontecendo o que foi orientado. Mas o que foi que nós colocamos? No planejamento, a gente identificou as partes interessadas. Na modelagem, a gente modelou o processo atual, relatou como o processo acontece hoje, e
Na análise, identificamos os problemas e as causas, categorizamos esses problemas. Então, a gente identifica os interessados, a gente modela, registra como o processo está sendo, analisa ele de acordo com a lei, também com as diretrizes de segurança da informação, e, por último, a gente desenha, elabora uma proposta de melhoria para o processo e documenta isso com a instrução de trabalho. Então, a gente apresenta tudo isso na pesquisa desses 3 processos irregulares. A instrução de trabalho que foi utilizada já é uma instrução de trabalho que é apresentada aqui na Liga, que ela é utilizada já pelos gestores da casa. Eu trouxe aí para a gente ver o modelo, é um modelo padrão, então não foi uma escolha as informações, a padronização que compõe não foi uma escolha da pesquisadora, e sim, já existe, é algo que já é de conhecimento dos gestores, né? A gente tem aí o título do processo, temos o objetivo da instrução de trabalho, a aplicação, em quais unidades ela será aplicada, os documentos, quais as portarias que se baseiam, a conceituação, né, com as siglas e seus termos relativos e toda a organização de como o processo deve acontecer, como ele acontece e como ele deve acontecer de forma correta. Esse é o documento que será entregue aos gestores para eles seguirem com a forma correta do processo acontecer. Nossa proposta de intervenção, após a finalização da pesquisa, seguindo as orientações da nossa banca, foi o checklist com recomendações para projetos de adequação à LGPD em hospitais, né? E aí a gente traz algumas observações. A LGPD, ela vai mais além de adequar processos, com o objetivo amplo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. É preciso adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais, como recomendado no artigo 46 da lei. O checklist, ele contém ações embasadas na lei e na segurança da informação para ampliar os cuidados e acesso ou tratamentos inadequados ou ilícitos. Checklist é uma palavra importada da língua inglesa que significa lista de verificação, um modelo de documento de fácil compreensão que permite sequenciar ações, medidas ou tarefas. O checklist é organizado em 4 frentes de ações e a estrutura de explanação adotada foi a seguinte. A gente colocou os grupos de ações, o nome da medida ou ação, a explicação dessa medida e abaixo, por último, os tipos de evidência produzidas pela ação. O checklist que originou, que é o produto da pesquisa, ele contém ações que já foram realizadas na Liga no decorrer desse tempo e ações que a gente pretende realizar ainda na instituição. E houve esse cuidado de se colocar principalmente os tipos de evidências produzidas, justamente para ter muito claro quais são as provas, as comprovações que é interessante, né? Quais são as opções de comprovações que a gente possa guardar caso a instituição receba alguma auditoria, né, da ANPD ou para alguma outra ação necessária. Aqui no próximo slide eu apresento, né, o checklist, algumas partes e a nossa estrutura. O checklist ele foi dividido em 4 grupos de ações. Nós colocamos as ações iniciais de adequação à LGPD, ações de conformidades, ações de estruturação da TI, no 4, e ações de governança. Essa foi a divisão, essas foram as ações que nós achamos que são as primordiais iniciais para a adequação de uma instituição da área da saúde no porte da Liga. Dentro das ações de conformidade, que é o segundo grupo de ações, ele foi dividido em processos, pacientes, colaboradores e prestadores de serviços. Nós temos aí não só os pacientes como foco, a gente tem que tratar não só os dados dos pacientes, mas de todo titular que deposita o dado na instituição. Então, a gente também colocou aí ações voltadas para colaboradores e prestadores de serviços que fornecem serviços aqui na Liga.
Aqui abaixo, eu coloquei um slide apresentando justamente aquela estrutura que eu falei. O que é que nós trazemos aqui? O tipo de ação, criar comitê de proteção de dados, a gente escreveu, relatou como deve acontecer, o porquê de acontecer, explica, detalha, e abaixo a evidência que pode ser gerada através dessa ação. No caso do Comitê de Proteção de Dados, uma das evidências é a portaria da criação do comitê e as atas das reuniões, que devem ser guardadas, organizadas para um possível acesso futuro. Chegando ao final, com as minhas considerações finais, diante dos resultados obtidos na pesquisa, a gente constata justamente o que a literatura já relatou, o grande volume de processos, né, quando as pessoas sensíveis na área da saúde. E é válido ressaltar que, mesmo com a quantidade pouco significativa de processos irregulares detectados, esse levantamento foi base para a gente explorar outros conteúdos e identificar falhas, pontos de melhoria, possibilidades de melhorias na instituição. Então, a gente vê aí que a gente precisa elevar o nível de maturidade, a gente viu com a pesquisa que a gente precisa elevar o nível de maturidade dos setores em relação a conhecimento sobre base legal, consentimento, guarda de dados, prazo de guarda e o descarte correto de dados. A gente também, com a análise dos formulários, percebeu que não há uma definição clara por parte dos gestores sobre esses aspectos, e um grupo de gestores até realizam as atividades, mas sem um embasamento sólido, eles não sabem responder o porquê que eles realizam, os que realizam. Ao se tratar dos impactos da pesquisa, a gente destaca o impacto social. Boa parte das ações já desenvolvidas e ações futuras que virão estão relacionadas com a formação dos colaboradores da Liga, né? A formação contínua aos recursos humanos da instituição, promove o desenvolvimento social, evolução na gestão e melhoramento da transparência entre relações da Liga com a sociedade, o impacto para a área da saúde e a conformidade à LGPD atinge diretamente a gestão de informações na área. Ela tanto beneficia o titular de dados, com a garantia da preservação da intimidade, privacidade, liberdade e o desenvolvimento da personalidade do titular. E em relação à baixa produção científica sobre temas tão necessários para a área da saúde, em um levantamento também feito e apresentado na pesquisa, a gente vê que esses temas, existe uma baixa produção com eles relacionados. Eles individuais, sim, existe uma boa produção, mas como apresentado na pesquisa também, eles relacionados, existe poucos trabalhos desenvolvidos. Então, a gente considera que a pesquisa vem aí somar, contribuir também para a relação desses temas unidos, que são tão importantes hoje para a gente desenvolver uma produção de dados na área da saúde. Então, associar a segurança da informação, lei geral de proteção de dados e serviços de saúde é acreditar que hospitais podem e devem ir além de cuidar de pessoas e assumir a missão de cuidar com responsabilidade dos seus dados, assim preservar a privacidade tão valiosa atualmente. Minhas referências para a apresentação. E é isso, gente. Muito obrigada. Parabéns aí, Najara, pela apresentação. Mas a mim não cabe, né, falar nada nesse momento, então, sem mais delongas, eu já vou passar a palavra para a professora Elisângela. Obrigada por aceitar o nosso convite. Fica à disposição, professora. Eu que agradeço, né, o carinho de estar aqui novamente. É muito bom, né, a gente poder participar do processo como um todo, né, porque a gente consegue enxergar a evolução, né, que é natural, né, de uma qualificação para uma defesa. Parabéns, Najara, parabéns pela sua fala, né, pela sua dicção ao apresentar, a sua desenvoltura. A forma como se apresenta mostra seu total comprometimento, envolvimento com o trabalho, né, ver como que você gosta do que faz. E isso reflete tanto na vida, né, na acadêmica quanto profissional, é visível, né, é visível quando a gente vê o seu trabalho, é visível quando a gente vê os resultados. Então, parabéns por isso, parabéns pela sua apresentação, né, e por estar aí dentro do tempo também. Parabéns pela orientação, Gabriele. Bom, a gente sempre, né, olha os trabalhos, e quando a gente vê um trabalho mais completo, tão importante quanto o seu, a gente olha, obviamente, com o olhar de proposições de melhorias. Então,
tudo que eu vou falar aqui, mais do que na qualificação, porque na qualificação a gente ainda tem aquele peso de reorganizar, de talvez, né, dar um tom diferente para os objetivos, porque você tem tempo maior. Aqui é mesmo proposições para ajustes, pente fino mesmo, então, mas fiquem à vontade para acatar ou não, tá? Junto com a sua orientadora, mas sempre com ouvidos assim, a Elis está falando para melhoria mesmo, que a gente chama de cabelo em ovo, sabe, Najara? Mas eu vou tentar ser bem pontual, que eu fiz um relatóriozinho bem direcionado para a gente não perder muito tempo com isso, tá bom? Mas vamos lá, deixa eu abrir o meu... Tá aqui do ladinho, deixa eu abrir. Vamos. A gente sempre abre o errado. Aqui está a sua avaliação. Bom, eu começo sempre, eu gosto de pensar mais estruturado, então vamos lá. Pelo título, né, eu sei que às vezes em alguns contextos é mais difícil, né, trocar, mas por que eu gosto de falar sempre do título? Porque eu acho que ele, né, acho não, a gente sabe como o título é importante, principalmente numa pesquisa como a sua, que vai ter uma repercussão muito grande, né, diretamente como um instrumento que, particularmente para mim, se eu pudesse falar hoje, se a gente fosse aplicar isso numa consultoria, você fez um diagnóstico e um plano de ação. Eu vou até antecipar, aquilo não é um checklist, aquilo é um plano de ação, né? Um checklist você teria ali uma lista de atividades e falar, faça, não, sim, tem que fazer, não tem que fazer, bem pontual, bem direcional. Você foi muito além disso. Vocês foram muito além, né? Minha proposta é que, na verdade, vocês sejam ousados e falar, olha, nós fizemos um plano de ação. Vocês foram muito além. A gente fica tímido, né? Tipo assim, vocês fizeram um diagnóstico e um plano de ação. Isso é claro e notório pelas características, entendeu? O trabalho que vocês fizeram, essa pesquisa, é muito mais, né? Olha bem como é que a terminologia diminui ou nos coloca para cima, né? Como que é importante na ciência da informação, em qualquer área, porque vocês fizeram um diagnóstico e propuseram um plano de ação. Ponto. Isso aí não tem discussão. Quando a gente vê seus resultados, quando vê você falando, né? E essa questão terminológica é muito importante, eu vou chegar nesse ponto. E aí o título, minha proposta é de torná-lo um pouco mais direto, né? Que você fala, segurança da informação sob os preceitos da Lei de Proteção de Dados, estudo de caso na Liga. Então, segurança da informação e a Lei de Proteção de Dados, 2 pontos. Estudo de caso na Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. Então, você está focando aí nas 2 grandes áreas, né, temáticas e áreas de conhecimento que são importantes para sua pesquisa. Tem aqui a parte de processo também, mas que é um pano de fundo, né? E aí você foca, estudo de caso na Liga, que é o peso, né, da sua pesquisa e tanto. Então, só uma proposta mesmo, tá, Gabi? Não sintam-se nisso. Resumo. O que eu percebi do seu resumo? Eu acho que agora é o momento de você, né? A gente sempre faz isso mesmo, fazer aquela revisão, né? De padrão, revisão de português, que sempre a gente deixa passar, né? No todo, no resumo assim também, e tentar deixar ele um pouco com as frases mais curtas, mais diretas, ser mais objetiva mesmo. Eu propus aqui uma organização para a sua estrutura, né? De você começar problema, objetivo, metodologia, resultado e conclusão. Nessa ordem. Porque a pessoa vai ler seu resumo e falar, é isso, é onde eu quero chegar. E aí ele vai refletir exatamente a estrutura da sua pesquisa. Simplificar os seus objetivos no seu resumo, né? Trazer só a questão do objetivo geral mesmo, falar, pá, é isso, meu foco é esse. Porque quando ele entrar na sessão, ele vai saber os detalhes, né? Porque para o maior eu tenho que entrar. E, obviamente, como eu já disse, revisão, a gramática e a pontuação do todo. Então, mas de forma geral, eu consigo entender. Fiz uma proposta aqui, mas eu vou te mandar, tá? Em relação à sua introdução, ela está bem concisa, você consegue dar, né, esse tom de importância da sua pesquisa, né, de situar as pessoas. Talvez, né, se possível, se você tiver um pouco mais, enriquecer com um parágrafo alguns dados estatísticos de estudo de caso. Talvez isso, porque como você está falando de um estudo, né, talvez colocar isso vai dar um tom e vai direcionar e vai justificar um pouco mais. Mas bem pontual mesmo, só para enriquecer. Seu referencial teórico, ótimo. Eu achei que ele, né, você dividiu aí nesses grupos, né, LGBT, LGPD,
segurança da informação e gestão de processos. Então, são os 3 pilares, e você foi direta, é isso, não tem que ficar te falando de temática que eu vou discutir em segundo, terceiro plano, né? Eu tenho brigado muito com os meus orientandos, porque eles querem falar do mundo, né? Não, você tem que falar daquilo que você vai trabalhar. E você fez isso otimamente, né? Como a gente conversou na qualificação. Então, isso deu uma solidez muito grande, fundamentou muito bem. Então, essa base abrangente e bem fundamentada vai servir de auxílio para os outros, tá? Talvez, num segundo momento, em artigos, você possa, eu coloquei aqui, olha, incluir estudos comparativos com outras legislações internacionais de proteção de dados, por exemplo, né? Eu sei que nesse momento não faria, mas no artigo isso faz super sentido, né? Você ver essas comparações, isso pensando aí em estudos futuros, né, Najara, que a gente sempre olha e fala, não, seria muito legal. Quanto à seção de metodologia da Najara, bom, tem alguns aspectos importantes, e aí quando você foi apresentando, ficou muito claro para mim. Quando você coloca assim na primeira etapa, identificação e mapeamento de processos, aí eu vou falar porque como eu, né, é uma das minhas linhas de pesquisa e eu trabalho diariamente com isso, eu fiquei com a impressão, quando eu li lá no início, eu falei, nossa, será que ela mapeou os processos? Né? Porque a terminologia de novo. Né? Dá aquela sensação que você foi lá e mapeou todos os processos. Se a gente não tivesse numa temática, de gestão de processos, não teria nenhum problema você usar esse termo, mapeamento. Mas o mapeamento é um dos pilares da gestão de processos. Né? Ou eu mapeio ou eu modelo. O mapeamento é você fazer esse mapeamento de representação gráfica e a modelagem é você já ampliar com outros aspectos, né, de representação também, além da representação. Então, quando você fala assim, identificação e mapeamento, a primeira, não, deixa eu lá procurar os processos mapeados. Na verdade, o que eu sugiro é que você use uma terminologia, não que você tivesse que fazer isso, tá, Najara? Não é isso. Talvez você falar identificação e levantamento, ou apenas levantamento dos processos, porque foi o que você fez, né? Você diagnosticou, você identificou e levantou, eu acho que seria levantamento e identificação dos processos, que você não só levanta, porque eles já são mapeados, né? O mapeamento é a representação gráfica. Eu acho que confundiria menos, e daria realidade para o seu trabalho. Então, essa parte da etapa. A segunda etapa, aí é uma questão mais de cuidado, porque eu tenho certeza absoluta que esse seu trabalho vai ter uma repercussão imensa e super positiva, tanto na liga, quanto na área acadêmica, de produção, de divulgação. Vai depender de vocês, né, na questão da divulgação. Mas lá, com certeza, já que você já vai apresentar isso. Então, quando você fala assim, ó, a adequação de processos irregulares, essa palavra, ela traz um certo desconforto para nós, seres humanos. Imagina, eu vou na sua casa fazer um diagnóstico, né, e chego lá e falo assim, nossa, na casa da Nayara, as paredes estão todas irregulares, a cozinha dela está toda assim, enfim, né, começa a falar, é como se eu estivesse criticando negativamente. A palavra crítica também já é, né? Então, talvez, e aí você lá nos seus resultados, você usa isso. Se você fala no checklist, não, no plano de ação, você fala conformidade. É isso. Na verdade, o que você fez é o seguinte, o que você identificou foi processos não conformes. Ele não está irregular, ele não está nada. Você identificou que ele não está conforme o quê? A lei. Ele pode estar conforme um monte de coisa. Nem isso não quer dizer que ele esteja irregular, né? Ele só não estava conforme aquela lei, né, Gabi? Eu acho que esses ajustes vão enriquecer imensamente e podem causar um desgaste desnecessário. Como assim, Najara? Nosso processo, imagina, eu diretor, presidente de uma... Que isso? Você está falando que está errado? Né? Nós somos seres humanos, eu estou trabalhando há 100 anos aqui, lutando, vem essa moça, cheia de boas intenções e me detona. Então, nós somos assim, né? A gente se dói pelos nossos processos, a gente fica levando para o pessoal, infelizmente. Então, a gente toma esse cuidado. Então, é não conforme, né? Não estão em conformidade com a lei, ponto, né? E, então, sobre a sua metodologia, eu acho que foi isso. Deixa eu ver se tem mais um pontinho aqui. O filho abre. Ah, tá aqui, sim.
E é isso. Eu coloquei aqui, discussão sobre possíveis limitações metodológicas, elas foram mitigadas para fortalecer a sua sessão. E aí adorei, voltando um pouquinho, né? Adorei a sua justificativa, tá, Najara? Em termos de você pontuar a justificativa sobre o aspecto acadêmico-científico, organizacional, social e pessoal. Isso é muito legal, porque nós somos avaliados assim, né? Quando os projetos da CAPES vêm, eles perguntam assim, qual que é o seu impacto social? Qual que é o impacto disso? Então, até para refletir lá nas suas considerações finais, você fazer isso também, olha, suas contribuições sobre o aspecto, já que a sua justificativa está direcionada, nas suas contribuições finais, sobre o aspecto social, econômico, isso é muito legal. Eu até copiei aqui, vou colar e vou mandar hoje para o grupo dos meus orientandos. Falar, a partir de agora eu quero minha justificativa assim. Já estou plagiando as ideias de vocês e vou falar. Porque é muito bom, porque isso já nos obriga a escrever as nossas considerações e conclusões finais com esse aspecto. Por quê? Quando a CAPES vem pedir relatório, eles querem isso. Tá, beleza, você está falando que seu projeto é maravilhoso, me fala as contribuições dele. Aí você tem que ficar lá digerindo. Já está pronto, né? Já está indexado. Parabéns por isso, eu acho que é uma tendência que a gente tem que adotar. Ideias boas, se vocês não se importarem, eu já vou plagiar. Deixa eu ver aqui, eu acho que estou acabando, tá? Análise e discussões dos resultados aqui. Ela é detalhada, bem organizada, né? Com essa abordagem prática para identificação e mitigação das vulnerabilidades. De novo, só pensando naquelas terminologias, né? De não usar a palavra mapeamento, refletindo. E aí eu vou sugerir que você inclua, né, ou na sua pesquisa agora, ou em artigos, gráficos ou tabelas para sintetizar os dados. Né? Nós somos muito visuais, e aí usar textos demais, eu acho que facilita. Usando isso, esses recursos, né, infográficos, facilita a compreensão. Como é que eu posso dizer assim? Vai vender a sua ideia muito melhor, principalmente no contexto que você está levando, que é empresarial. Né? As pessoas não têm tempo para muita leitura. A direção quer bater o olho, opa, esse é o resultado, esse é o que eu vou receber, isso de melhoria, né? E a discussão poderia ser enriquecida aí com comparações e outras instituições que já implementaram a LGBT, destacando sucessos e desafios. Isso aí, com certeza, também para um artigo, é uma ideia que eu acho que tem super... Você tem aí facas e queijos na mão para fazer muita produção, né? Em relação a isso. Chegando aí na questão das considerações finais, são bem articuladas, oferecem uma boa síntese dos achados da pesquisa, né? Parabéns por isso, porque normalmente a gente chega nessa sessão exausto, a gente não quer articular a ideia, não quer fazer nada, ai meu Deus do céu, acabei, 3 parágrafos. Não, e é um momento de você se colocar. Então, eu só sugiro que você fortaleça ela, voltando um pouco nesse pilar da justificativa e indexando nessa estrutura. Né, suas contribuições, né? É o momento da Najara aparecer e arrebentar. Pelo que você falou aqui hoje, que bom que gravou, na hora que você ouvir, você vai digitar isso aqui nas suas considerações finais, né? Então, fortalecer com a reflexão crítica sobre as implicações práticas das recomendações feitas e uma discussão mais profunda sobre as suas perspectivas futuras da LGPD na área da saúde. Você tem isso, você já falou isso, é só colocar 2 parágrafos que você já se apresenta aqui. E aí, nessa proposta de intervenção, né, que para mim, aí eu já vou, não sei se os colegas vão concordar, tá? Conceitualmente falando, você não apresenta um checklist, você apresenta um plano de ação, tá? Eu acho que a gente tem que deixar de ser tímido nesse sentido e falar, nós, né, vocês apresentaram aí um plano de ação, né, com recomendações para projetos de adequação LGBT em hospitais, né, explicando a estrutura adotada e os resultados esperados. Plano de ação, ponto final. Bom, basicamente é isso. Eu fiz um parágrafo, o seu estudo está bem estruturado, se trata de um tema muito relevante, parabéns por isso, né? A adequação da lei em instituições de saúde. A pesquisa é abrangente, fornece uma base sólida para futuras investigações, né? E aí esses pequenos ajustes que foram ditos, como discussão mais aprofundada sobre limitações metodológicas, a inclusão de estudos de caso, poderão fortalecer ainda mais seu estudo.
ele representa uma contribuição significativa para a área da ciência da informação e a implementação da lei em instituições de saúde, oferecendo recomendações práticas e bem fundamentadas para garantir a conformidade com a lei. Parabéns mais uma vez, né? Espero aí, de alguma forma, direta ou indiretamente, para os artigos ter contribuído, e se precisar de uma parceria aí no futuro, podem chamar, é um tema que eu gosto demais, tenho estudado, viu? Parabéns, Gabi, parabéns, Najara. Obrigada, Elisângela. Najara, fica à vontade, você quer fazer algum comentário, agradecer a professora? Senão eu tenho que falar. Quero sim. Professora Liz, muito obrigada por esse olhar. E como é bom ver uma outra pessoa analisando com cuidado o nosso trabalho, porque realmente são coisas que passam. E na hora a gente escreve, confesso que, disse a professora Gabriele, quando chegou às considerações finais, eu estava, assim, exausta. De verdade, a gente fez, a professora, tanto eu como ela, a gente sentiu que poderia ficar melhor, mas eu já estava tão cansada, professora, que eu disse, não, deixa eles verem, depois eu retomo, porque realmente foi bem e para até de ser exaustivo. produtivo, né, Najara? Que a gente olha, reolha, isso acontece com todo mundo. Chega uma hora que a cabeça parece que não vai dos casos. mais. Não se preocupe com isso, não é demérito nenhum. Como eu disse, assim, é um jeito, a gente olha porque a gente gosta do trabalho, a gente, né, lê com carinho e vê que pode ajustar e pode, então, foi com esse olhar de cuidado mesmo, receba isso assim. Não, e recebo... Não como demérito. Não, com muita felicidade, muito obrigada. Todas as observações valiosas. Muito obrigada pela participação. Tudo bem, agradeço. E só para comentar também, fiquei pensando esses dias sobre esse checklist, né? Checklist para mim na minha cabeça também era uma coisa assim mais pontual, né? Do check, né? E aí então agora você explicando de fato um plano de ação. Isso aí todos os comentários, né, da banca a gente, né, tá gravando e vocês certamente vão mandar depois, né, algum arquivo e a gente vai acatar, né? Porque justamente a gente não dá conta de tudo, né? A gente fica exaurido aí com o trabalho também e não começa, né, a processar, a ler como a gente, né? Então, de um modo mais ali, sabe, criterioso. Sem sombra de dúvida, é um super plano de ação e está super bem trabalhado, bem fundamentado. E vocês não fizeram um plano de ação sem conhecer, né? Porque aí é perigoso. Vocês fizeram um diagnóstico e um plano de ação, né? Vocês entraram, estudaram, levantaram, analisaram, com metodologia. Então, é um diagnóstico e o plano de ação, com certeza, você pode repercutir isso em artigos, e internamente na empresa, que vai ser sucesso, sem dúvida nenhuma. Obrigada. Então, de Minas para São Paulo, né, Davis? Ele está lá agora. Agradeço aí também a disponibilidade, o aceito do convite. Um super especialista, mestre, doutor aí na área, com também anos de experiência. Segue aí, então, com você. Olá a todos, um bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, professora, doutora Gabriele, Najara também. Um prazer também falar depois dessa aula que a doutora Elis também deu aí. Já adianto que concordo, muito bem pontuado com a doutora Elis, sim. Na verdade, né, doutora Elis, ela extrapolou o que era só um checklist, ela evoluiu mais ainda e foi promovida realmente aí para um plano de ação. Eu não tenho dúvidas também disso, e ainda mais que você, Najara, também começou o seu atual checklist, propomos aí para você atualizar mesmo com o plano de ação. Você colocou as palavras aí no infinitivo, você colocou os verbos no infinitivo também, que remete a uma ação, tá? Isso é uma das principais características aí. Trouxe isso aqui nos comentários, eu trouxe 6, 7 pontos no máximo, aqui nos comentários gerais, e eu vou me ater também bem à parte técnica da LGPD, né? Não tenho dúvidas aqui que você, Najara, está muito, muito mais do que bem orientada com essa banca maravilhosa, com a sua orientadora, ainda com a doutora Elis, também com os outros professores aqui, também todos aí que contribuíram nas disciplinas de alguma forma aí também para a sua pesquisa. Por isso que eu vou me ater aqui na parte técnica para te ajudar aqui na LGPD, tá bom? Com
com a devida bênção aí da sua orientadora, que nós já tínhamos conversado sobre isso na sua qualificação. E eu fico muito feliz que você evoluiu muito. Acho que uma banca fica muito feliz quando vê o trabalho na qualificação, faz os devidos apontamentos e o pesquisador vai lá e acata e realmente aplica isso. Então, só por aí, poxa, nossas palavras não foram em vão, a banca fica muito feliz, ainda mais no momento desse como a defesa, tá? Então, fazendo os apontamentos técnicos no tema da LGPD. Como eu falei, seu trabalho, tá? Não vamos aqui adiantar, né, os finalmente, mas eu estou muito surpreso para o bem, positivo, e o seu trabalho tocou bem profundo no que nós chamamos de fenomenologia. Um trabalho com LGPD, Najara, e eu falo isso também muito para os meus orientandos, faço isso também nas empresas, nas consultorias que eu dou. Um trabalho com LGPD ele é muito difícil. Você está numa linha tênue entre pesquisa e consultoria. Você foi muito, muito, muito boa, porque você está justamente nisso. Até a academia acaba sendo um pouco crítica com isso. Peraí, nós estamos numa academia, não pode fazer consultoria, e vice-versa, você está na consultoria, não fica fazendo aqui pesquisa e por aí vai. Mas você chegou justamente no ponto. Sabe aquele bolo que não queima? Sabe aquele bolo justamente que, nossa, não sei, bolo ou carne, está no ponto. Então você tocou muito. E por que eu falo isso? Porque a consultoria, e eu participo dos dois, eu participo tanto da parte de pesquisa, como eu participo de consultorias mesmo de LGPD na empresa. Um trabalho com LGPD, Najara, numa empresa, você tem que tentar pegar não apenas o que as pessoas falam, não apenas aquilo que você vê no papel, mas sim você tem que ter esse feeling, você tem que entender mesmo essas percepções que está no ambiente. Você conseguiu trazer isso para a gente, Najara. Você foi lá e trouxe mesmo o seu feeling como pesquisadora, não trazendo, claro, um empirismo, nada de conhecimento popular, mas você trouxe mesmo a realidade do ambiente lá que você pesquisou. Ou seja, você tocou aí justamente nessa fenomenologia. Na academia nós damos um nome de estudos fenomenológicos, onde justamente acaba tocando, identificando um fenômeno que vai além do que está escrito, tá? Inclusive, eu deixo esse é o primeiro ponto. Isso, na verdade, não é qualquer um que consegue, tá, Najara? Não é qualquer um que consegue tocar. Eu não estou falando que atingiu uma fenomenologia, estou usando a palavra tocar. Não é qualquer um que consegue tocar numa fenomenologia. Por isso, o primeiro ponto que eu dou, isso é muito bom para vocês, o primeiro ponto que eu sugiro, humildemente, converse com a sua orientadora, tá? Lá no capítulo, na parte da metodologia, ou talvez no capítulo 5, né? Porque a pesquisa já foi feita, não vamos voltar no capítulo 4, nos capítulos de execução, mas use essa palavra. Eu acho que já dá para você usar essa palavra assim. Este estudo tocou ou sei lá, coletou percepções, tocou numa abordagem fenomenológica, porque no dia a dia, um trabalho com LGPD, não podemos falar que é só 100% exploratório, a gente não pode chegar numa empresa, o que vocês têm aí? Isso tá certo, isso aqui tá errado, pronto, agora faz desse meu jeito. Não vai funcionar, porque você tem que coletar justamente o feeling. LGPD, Najara, é uma mudança cultural. As pessoas numa empresa têm que aceitar trabalhar desse novo jeito, ou seja, vocês precisam, numa consultoria, precisa sim tocar no fenômeno, na cultura da empresa, tá? Isso você conseguiu atingir o ponto certo, sem desagradar tanto as consultorias como também a academia. E o resultado, Najara, assim, eu já vejo a sua pesquisa publicada, tá? E eu vejo a sua pesquisa sendo utilizada por dois lados. Eu vejo pesquisadores chegando e falando mesmo. Uma vez publicada a sua pesquisa, eu vejo a sua pesquisa chegando e falando, as pessoas falando assim, olha, segundo Paula, né, não o seu sobrenome, não sei se é todo esse, mas segundo Paula 2014, olha, não se pode apenas estudar a parte técnica, tem que sim coletar esses fenômenos, tudo isso.
E também eu vejo o mercado falando, olha, para a gente trazer a LGPD aqui para dentro da empresa, não adianta só a gente ser by the book, tem que também coletar esses fenômenos. Então, usa isso, que é uma coisa muito legal, num levantamento, numa coleta aqui de publicações, não existe ainda, claro, não vou ser totalitário, mas não existe ainda algo que fale de LGPD e fenomenologia, tá? E você conseguiu atingir. Esse é o ponto número 1. Segundo ponto, agora sendo técnico, tá? Depois você discute aí com a sua orientadora, conversa com ela, onde seria legal colocar essa fenomenologia, ou no capítulo 5 ou no capítulo 3, lá da metodologia, tá bom? Número 2, agora sendo bem técnico, tá? Nomenclatura. O seu projeto está bem legal, só que você está utilizando ainda na nossa área a nomenclatura de antes de 2019, onde nós falávamos Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje em dia, com a aprovação da MP 869 de 2018, nós utilizamos o termo Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Faltou colocar a palavra pessoal. Então, faz um Ctrl F lá no seu trabalho, todo lugar que estiver escrito Lei Geral de Proteção de Dados, coloca só a palavra pessoal no final. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas a sigla ainda continua LGPD. Ou seja, você vai mudar apenas ela por extensa. Mas a sigla ainda continua LGPD, tá bom? Só para ninguém falar, de repente esse trabalho já está sendo publicado desatualizado, porque ela não levou em conta a medida provisória 869, né? Promulgada pelo presidente lá, que o presidente Bolsonaro também assinou, etc., que foi aprovada. Inclusive, essa foi uma medida provisória muito importante, Najara, porque trouxe a autoridade nacional. Então, se no seu trabalho você cita a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e não cita o nome completo da lei, tá? Está aí uma pequena incoerência, tá bom? Então, só colocar a palavra pessoal. Esse é o item número 2. O item número 3, que eu coloquei aqui, eu li o seu trabalho lá na página 67, no quadro 9, também um outro apontamento técnico, tá? Você tá de parabéns porque você fez as perguntas lá para os seus entrevistados, lá no momento que você estava coletando os dados, você fez perguntas bem formuladas sobre LGPD, sobre tratamento de dados pessoais, tá? Sei que você realmente estudou também o tema, também você deve ter assistido aulas minhas, palestras minhas sobre o tema de LGPD, você sabe que eu sou bem crítico, né, com a parte científica, com a parte técnica também do negócio, mas eu vou te dar uma dica, como aqui nós estamos na academia, e até também para ser o seu diferencial, uma das coisas que eu critico muito, poxa, as pessoas inventam perguntas da cabeça para poder fazer consultorias. Quem disse que isso realmente está na lei? Então, o que eu aconselho você fazer? Simples, tá? Claro, não precisa voltar no cenário nem nada, mas simples. Só pegar nesse seu quadro 9, coloca mais uma coluna que você vai relacionar cada pergunta com o artigo da lei. Pronto, fica show. Tá? Só colocar mais uma coluna ali, não são muitas perguntas, eu vi, para eu poder te orientar isso, tá, Najara, te dar essa recomendação agora, eu vi suas perguntas estão perfeitas, estão todas dentro da lei, você não está perguntando nada que não está dentro da lei. Isso é importante porque, para na hora que o pessoal for utilizar, eu mesmo vou começar a recomendar o seu trabalho futuramente aqui, a sua pesquisa, falar, gente, olha, já existe uma publicação acadêmica que verificou um questionário com os artigos da LGPD. Isso você consegue, mais uma vez, agradar tanto a parte acadêmica, que tem que estar fundamentado tudo, nós temos modelos teóricos empíricos que fazem essa análise do questionário com justamente a literatura, no nosso caso a literatura LGPD, como também vai deixar mais tranquilo os profissionais, os empresários que forem utilizar. Será que realmente aquelas perguntas que a Najara colocou, será que realmente estão alinhadas com a LGPD? Será que eu posso... a gente chama, tá, no dia a dia, Najara, na consultoria, isso que você criou, que aqui a gente chama de levantamento, na consultoria, o pessoal gosta de colocar em inglês, mas é chamado de assessment, tá? Foi feito um assessment, tá? Então, é bom utilizar aí assessments, levantamentos, questionários, que realmente aí já não deixa margem para discussão. Estão na lei essas perguntas e ponto final, tá? Esse é o número 3. Número 4.
reforçar no checklist, que agora, claro, aí, né, como eu já falei também aí, o plano de ação, reforçar nesse checklist, no capítulo 5, e fazendo uma análise técnica também, tudo que você fez. Você foi lá e você viu que, poxa, eles não estavam no nível de maturidade alto quando você chegou. A maioria nem conhecia de LGPD. Eu lembro bem que na orientação, na sua qualificação, inclusive na época da sua qualificação, eu estava numa consultoria aqui em São Paulo, e você foi bem categórica, você já percebia que, poxa, eu estou sondando aqui que talvez eles não estejam no nível alto de maturidade de LGPD. E aqui agora que você foi a campo, você só confirmou, tá? Perfeito. Só que o que a lei fala? Compete a quem a orientação sobre o nível de maturidade, a orientação sobre adequação com a LGPD. Vou te dar a resposta. A resposta para isso está lá no artigo 41 da LGPD, parágrafo 2º, inciso 3º, e também no artigo 5º, inciso 8º, onde diz que, no artigo 41, que as orientações a respeito das práticas de proteção de dados cabe ao encarregado, cabe ao DPO. Então, o que eu senti falta? Uma vez que você entendeu que o cenário não estava muito claro, o cenário ainda precisa evoluir muito, lá no seu plano de ação tem que fortalecer mais isso. Tem que fortalecer mais o quê? Eu escrevi aqui, ó, no capítulo 5, a necessidade de fortalecer o papel e a atuação do DPO / encarregado para o devido cumprimento da LGPD entre os hospitais. Não dá para evoluir o cenário que você... Aqui a gente realmente parte para algo técnico, uma consultoria que for realmente ler o seu trabalho, utilizar o seu trabalho, eles vão perceber justamente isso. Não dá para resolver os problemas que você levantou sem ter um DPO. Qualquer outro que queira colocar a mão e dar orientação que não for o DPO está contrariando a própria lei. E nós não podemos deixar isso, tá? Então, se você puder, vai lá. É importante isso, tá? Nesse seu plano de ação, coloca lá que é importante ter um DPO forte, fortalecido, divulga para as empresas, divulga quem é o DPO, a importância dele, a importância também dele ser multidisciplinar, já entrando no próximo ponto que eu vou falar para você, tá, o Najara? Fortalece que é importante o DPO ser multidisciplinar. Não pode ser alguém só de conhecimento técnico, não pode ser alguém de conhecimento só jurídico. Olha você aqui contrariando as estatísticas, Najara. A maioria dos DPOs no Brasil ou são da área de TI, meu caso, ou são da área jurídica. E você, na hora que eu vi que a sua orientadora aqui te apresentou, e você também, que você é uma bibliotecária. E você está apresentando um trabalho aqui, nossa, anos-luz, coisa que muitos profissionais de TI gostariam de chegar nisso, profissionais da área de governança, profissionais da área jurídica. Você entrou muito, muito a fundo numa visão de processo. Eu acho que você deve, sei lá, você deve ter vindo do futuro aí, porque isso não é muito comum não, tá bom? Mas meus parabéns, querida. Então, você é o melhor exemplo da multidisciplinariedade do DPO. Então, por favor, fortaleça isso. Tá? Para ninguém pensar que um DPO só pode ser advogado, ou só pode ser alguém de TI, ou só pode ser alguém da área de governança. Não. Tem que ter essa visão multidisciplinar, e isso é importante lá nesses hospitais que você foi investigar. Repito mais uma vez, não quer dizer que é para você ir lá, entrar em contato com o objeto de estudo. Não, é só para você colocar lá, bem sutil lá no seu plano de ação, que, poxa, uma vez que você observou o hospital, realmente é necessário aí um DPO multidisciplinar. E o item número 5, aqui ó, item número 5, não só, aqui agora não é só para o DPO, tá? É para tudo. Vale destacar que os trabalhos com LGPD são multidisciplinares, onde envolve TI, jurídico, governança e afins. Sempre exige... Aí eu vou continuar aqui agora, tá? Sempre exigindo evidências. Você já ganhou pontos comigo quando você abriu aqui a sua apresentação falando disso, evidência.
LGPD é isso, evidência, 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 né? Tem até a música que fala sobre isso, né? Coletando as aparências, destacando as evidências, nem sei, acho que era Chitãozinho Chororó, nem sei o que, né? Você sabia que essa que é a música do DPO? Depois, Najara, que você terminar o seu trabalho aqui, eu acho que você tem que ouvir essa música, poxa, várias vezes, porque é a música do DPO, evidências, evidências, evidências. De nada adianta, ô Najara, nós gerarmos muitas documentações, nós implementarmos isso se não trouxermos as evidências, tá? E isso está escrito na lei, e eu vou te dar aqui a fonte para você citar isso no final, tá? Eu até coloquei aqui para você, ó. Sempre exigindo evidências para demonstração do cumprimento da lei. Grava bem esse termo, eu vou repetir. Sempre exigindo evidências para demonstração do cumprimento da lei. Eu não falei aqui comprovação. Eu não falei conformidade. A palavra que a lei utiliza é demonstração do cumprimento da lei. Artigo 6º, inciso 10º, tá? Grava bem isso. Então, você vai colocar essa parte de multidisciplinaridade de todas as áreas, sempre exigindo as evidências para demonstração do cumprimento da lei, tá? Isso também, só que aí a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Nós temos que tomar cuidado de chegar e não falar assim, olha, uma vez, agora que você vai utilizar, agora eu vou então, já vou te passar aqui mais uma orientação técnica, agora que realmente você aí vai promover de checklist para um plano de ação, a gente tem que tomar um cuidado. Qual que é o cuidado com o plano de ação? Então quer dizer que se eu seguir essa receita de bolo, se eu seguir esse plano de ação, na área profissional, a gente chama isso de roadmap, tá? No mercado, a gente chama de roadmap. Se eu seguir esse roadmap, se eu seguir esse plano de ação, quer dizer que eu vou estar 100% de acordo com o LGPD? O 6º ponto que eu coloquei é aqui. Inserir que o checklist / plano de ação não garantem total aderência à LGPD ou que não vá vazar dados pessoais. Seja cautelosa com isso, tá? Fala assim, olha, é importante salientar que este plano de ação não garante total aderência à LGPD, mesmo para o setor que eu investiguei, mesmo para o objeto de estudo, porque nós sabemos que, mesmo no ambiente que você estudou, se você cavucar mais, você vai encontrar mais coisas. Você sabe disso, né? Você teve um tempo lá que você foi investigar. Mas se você cavucar mais, você vai ficar. E é bom, a ciência sempre evolui, né? Nós temos lá no capítulo 5 os estudos futuros. Poxa, recomendo para os pesquisadores que vierem após mim, depois aí de mim, os pesquisadores fazer isso. São os estudos futuros. Então, deixa bem claro que, mesmo seguindo esse plano de ação, não garante total aderência à LGPD ou que não vá vazar dados pessoais. Isso é importante, tá, Najara? Para ninguém, de repente, uma pessoa que é leiga no assunto, eu vi aqui a dissertação da Najara, e eu segui, e mesmo assim eu tive vazamento de dados, foi invadido por hackers. Não, então você deixa bem claro isso. E aí, qual que é a explicação para isso? Temos uma fonte, porque justamente, segundo a ISO 27005, que é a norma internacional de gestão de riscos técnicos, que faz parte aqui do braço do seu trabalho, tá? Não existe segurança 100%. Nada é 100% seguro, tá bom? Você está tocando, Najara, numa área que a gente chama, na área do conhecimento, que é a área de gestão de riscos. Na área de gestão de riscos, não existe segurança 100%, tá? Então, perceba que todos esses pontos que eu falei são pontos apenas textuais, são pontos apenas para ajustar a narrativa. Não é necessário você, isso vai invalidar algo que eu coloquei, isso vai ter que desfazer tal. Não, me imagina, a sua pesquisa está ótima, mas é só realmente cuidar com essas palavras para dar aquela cerejinha do bolo só, aquelas palavras aí para ninguém, para você deixar bem claro, bem transparente aí com todo mundo, tá bom? Você tocou no ponto certo da segurança, você tocou em toda a multidisciplinaridade da LGPD, e eu, como especialista da área, fico muito, muito feliz
de ver aí, de presenciar um dos primeiros trabalhos no Brasil acadêmicos sobre LGPD. Professora Gabriele, meus parabéns, está fazendo história aqui no Brasil, orientando aí alguém fora da curva. Acho que esse que é o termo que eu posso usar para ela. A Najara é fora da curva. Muito obrigado, Najara. Muito obrigado, Gabriele. Obrigada, Davis. Olha, Najara, né? Quantos elogios, eu também assim, estou sem palavras. Davis comentou da aula deles, Ângela, e eu vou comentar, né? Nós temos a segunda aula, certamente a gente vai para a terceira aula aí com o Pedro. Como a gente está aprendendo, né? Você comentou da fenomenologia, e de fato eu concordo, né? Plenamente, né? Já li sobre fenomenologia, e vai entrar na metodologia. Assim, eu vou abrir para a Najara, mas eu gostei muito desse comentário, porque de fato merece, em qual sentido, né? Porque para a gente afastar daquela metodologia operacional ali, né? De isso, que eu chamo muito carregada de um tecnicismo, de um caminho do fazer. Então, a fenomenologia amarrando, costurando, ela trazendo essa leitura fenomenológica, vai ser a cereja do bolo, porque é o caminho teórico e o prático, é o que você estava comentando no início, sabe, Davis? Da academia e das consultorias. E aí a Najara, ela tá nisso, né? Ela tá nos dois, ela tá fazendo um mestrado, ela tem essa experiência aí de quase 2 décadas e consegue alinhar isso muito bem. Né? E espero aí profundamente que ganhe o Brasil e mundo, igual o Davis, Elisângelas, que fazem consultoria, que você vire referência, né, Najara? Não só na Liga, mas né, no país, no mundo todo. A Liga tem um ouro nas mãos, né? E aí, então, vou passar para você, Najara, fazer seus comentários aí para o professor Davis. Obrigada, tá? E aí, só uma última questão, que você comentou, assim, das suas contribuições técnicas, e perfeito, porque é isso que a gente está precisando, precisa, né? Porque eu tenho viés muito acadêmico, eu nunca fiz consultoria, e aí, então, esses pormenores, né? Então, acho que ele vem, de fato, validar para não ficar um trabalho por abstração, fora da realidade. Claro que a Najara não fez porque ela tem os 2 pés no trabalho, né? Mas aí, então, com esses detalhes, né, que vem também da sua experiência, da sua ampla experiência nas consultorias, para a Najara aí seguir, né, essa linha, sempre trazendo esse referencial, esse aporte teórico à legislação, que me parece muito importante no discurso, né, assim, de uma consultoria. Então, Najara, se quiser falar, fica à vontade. Professor, grata, né? Grata por toda a contribuição. E o senhor, de fato, só nos trouxe o que eu já esperava. Esse olhar técnico, esse olhar cuidadoso e cauteloso, né? O senhor já transparece isso nas suas aulas. E eu, até quando, na escolha da banca, esse professora Gabriele tem o professor Davis, mas ele é tão, que eu fico até com vergonha de chamar ele, porque, de fato, o senhor é um espelho para nós que estamos caminhando nessa área. Eu me orgulho muito de ser uma bibliotecária e estar trabalhando com a LGPD, né? Esse olhar, eu devo até por sinal a uma enfermeira aqui do hospital, uma enfermeira muito experiente, e o que a experiência nos traz. A Margarida, foi ela que olhou e disse, Najara, você é uma bibliotecária, você entende tão bem de ciclo de vida de informações, os fluxos informacionais da Liga, se a gente escolher um jurídico ou o representante da TI, eles vão ter um olhar direcionado para a área deles. E você circula muito bem em todas as áreas. Então, ela que teve esse olhar inicial, foi ela que, a fala dela foi que pesou. E eu sou grata a ela por ter me apresentado a LGPD, né, de ter me convidado a me desafiar. E estou aí me desafiando e muito bem acompanhada. Viu? Obrigada, foi um acerto assim. Aliás, a minha banca é um acerto. A professora Elisa eu não conhecia, foi a professora Gabriela que sugeriu, mas muito feliz. E com certeza as considerações de vocês são levadas em consideração, foram na qualificação e será agora também. Muito obrigada, viu? Bem, então vamos fechar aí a banca com chave de ouro, né? Com o professor Pedro, aqui do Departamento de Ciência da Informação. Professor, fica à vontade também para seguir com a sua arguição, com as suas contribuições. Professora? Vocês estão me ouvindo bem, né? Oi? Eu acho que eu que travei, né? Foi. Voltou. Ah, tá. Voltou.
Perderam tudo que eu falei ou não? Para mim chegou legal aqui. Então tá. Eu estava justamente falando, né, professor Pedro? Fique à vontade com o seu tempo, com as suas contribuições e fecha com chave de ouro a Banca da Najara, né, nosso querido aqui do departamento. Beleza. Vocês me ouvem bem, né, agora? Sim. Joia. Então, dizer da minha imensa satisfação, né, de estar aqui novamente, ver o trabalho da Najara sendo concluído, né, agradecer demais a professora Gabriela e a Najara pelo convite de estar, né, aqui, dizer que fiquei muito satisfeito com o resultado do trabalho, né, a evolução que a Najara apresentou entre a qualificação e esse momento aqui de defesa é realmente muito destacada, né, é um trabalho que chega nesse momento com muita qualidade, né, que cumpre o que prometeu e traz mais ainda. É difícil para quem fala por último, depois de duas falas tão significativas, né, repletas de conteúdo, de sugestões, né, de proposições, mas eu vou aqui tentar olhar para o meu documento que eu preparei, claro que não sendo repetitivo, mas vou buscar, em relação à fala dos outros professores, né, vou buscar tentar contribuir, apesar de, como eu disse, né, a fala dos professores terem sido bem completas, né, e que em muito me contemplaram também com pontos que eu havia destacado aqui na minha leitura. Então, vamos lá vou fazer por partes, né? Então, o resumo, concordo com a professora Elisângela, que o resumo realmente está muito extenso, né? Inclui algumas informações que poderiam ser mais concisas. Concordo com a professora também que deveria ser retirado os objetivos específicos, né? Dando ênfase ao objetivo geral. Alguns detalhes são excessivos, por exemplo, detalhes sobre a construção do formulário e a composição do comitê de proteção de dados, né? São muito específicos, que poderiam ser retirados do resumo para deixá-lo mais conciso. Avançando, então, já para a introdução, eu tenho algumas sugestões, né, considerações. Eu acho que a introdução está bem escrita, né, concisa, traz os elementos fundamentais para a situação do trabalho, do contexto, né, onde o trabalho está sendo desenvolvido e qual é o ponto de situação. Mas eu acho que talvez fosse interessante, Najara, como é um tema muito local, né, a questão da avaliação da conformidade da LGPD no âmbito da Liga, seria interessante, logo de início na introdução, a gente já ser apresentado a esse contexto de pesquisa mais objetivo, né? Então, trazer a questão de pesquisa mais para cima, né, mais inicialmente na introdução, e a partir dela, talvez, né, ou dessa contextualização mais direta no início da introdução, a gente ser conduzido para os outros elementos de contextualização que você apresenta. E aí, já falando da problemática, né, eu reparei que na sua introdução não há a definição clara de uma questão de pesquisa, né? Você optou por trazer uma problemática em termos mais livres, né? E aí eu me perguntei por que, já que na qualificação havia uma questão de pesquisa, que foi trabalhada na qualificação, né? Nós sugerimos para você adequações em relação à pergunta, e aí na introdução do documento final da dissertação, não há a definição de uma pergunta, né? E a problemática é apresentada no último parágrafo da introdução. Então, talvez fosse interessante repensar isso, porque a sua pesquisa ela tem objetivos bem definidos, que partem de uma investigação inicial, né, de um interesse de pesquisa, que pode ser muito bem estabelecida uma questão de pesquisa, né, uma questão norteadora. Até para você voltar no final, nas suas considerações finais, dando uma resposta, né, para essa pergunta. Essa é a praxe, né, o que a gente costuma ver nos trabalhos, principalmente de mestrado, doutorado, a pergunta sendo o fio condutor da pesquisa. Então, vale a pena repensar, né? Outra coisa que eu não encontrei na introdução, né, foi um pressuposto inicial, que eu acho que talvez agora, né, já com os dados fica um pouco incoerente elaborar um pressuposto, mas também eu acho que ajuda na condução do leitor para poder identificar, de fato, a eficácia, né, do método com relação aos resultados alcançados. Aí vocês vejam aí se faz sentido a adequação da problemática para pergunta de pesquisa, e aí eu, sinceramente, não saberia dizer se, nessa altura, faz sentido a construção, a explicitação de um pressuposto. Com relação aos seus objetivos,
é uma outra questão que se alinha com a pergunta de pesquisa, né? Porque, como não há uma pergunta de pesquisa definida claramente, eu fico pensando, então, se o objetivo geral estaria adequado a essa problemática inicial ou uma pretensa pergunta. Portanto, se houver uma adequação da problemática para a pergunta de pesquisa, reveja também se o objetivo geral está alinhado a ela, tá? Não, porque o objetivo geral já foi estabelecido, inclusive já foi cumprido. Então, só para que se isso acontecer, você não destoe o objetivo geral da pergunta que for remodelada. Vi que os seus objetivos específicos, eles me chamaram a atenção porque eles são 2 objetivos específicos que têm caráter investigativo e 2 com caráter de ação implementativa. Fiquei me perguntando assim, se estava adequado, até eu ver seus resultados e vi que sim, você acertou com a escolha desses objetivos com caráter caráter distintos, né? Então, os 2 primeiros, você realmente fez uma avaliação substancial, né, que deu consistência para a implementação dos outros 2 objetivos. Então, fiquei tranquilo depois que vi seus resultados, que a escolha desses objetivos, de fato, foi acertada. Na justificativa, só uma questão pontual, que está aqui registrada, mas eu queria tratar, porque eu também tenho dúvida, né? Logo no início da justificativa, você traz a nomenclatura do programa, aqui ainda está como Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento. E aí eu queria saber se não seria o caso de fazer a adequação para o nome novo do programa, né? Não, Pedro, porque ela, assim, até onde eu sei, como ela entrou com esse nome, entendeu? Somente as pessoas a partir de 2023 que mudariam para Perfeito. Ciência da Informação. Então, essa turma toda vai ser... O que para ela é bom, né? Também, Gestão da Informação e do Conhecimento, né? Porque uma vez em uma reunião, eu tinha entendido, talvez eu tenha entendido mal, que apesar de terem entrado com o programa de Gestão da Informação e do Conhecimento, o diploma sairia com Ciência da Informação. Então, realmente, eu fiquei com dúvida, sabe? Se a mudança do programa, ela incidia em todos os membros, os discentes ativos, o que inclui a Najara. Foi assim que eu tinha entendido numa reunião. Por isso eu estou suscitando, vale a pena talvez fazer essa verificação para não gerar uma dúvida, né? Na hora que sair, por exemplo, folha de aprovação, sair esses documentos formais e que são acoplados, né, ao trabalho, para não gerar essa dúvida. Vale a pena a consulta, né? Só um minutinho, gente. Um segundinho mesmo, só para eu fechar aqui a janela para o barulho parar. Hoje aqui tá chovendo. Natal, a cidade do sol. Mas hoje está com chuva aqui. Voltei. De fato, a chuva chegou aqui, aí eu precisei fechar a janela. Vamos continuando aqui. Bom, no referencial teórico, a sugestão é que você padronize os termos. Ora você usa revisão de literatura, ora referencial teórico. É interessante fazer essa padronização, né? Depois, avançando para a Lei Geral de Proteção de Dados, está tudo muito bem escrito no seu referencial teórico. Inclusive, ele foi praticamente mantido, né? Depois da qualificação. É um texto que eu já conhecia, consegui identificar os acréscimos, não foram muitos, mas muito oportunos, né? Os acréscimos que você incorporou ao texto. Só que as leituras, como eu já conhecia o texto, né? Eu consegui fazer uma leitura talvez um pouco além do que eu li na primeira vez, né? E aí eu senti uma lacuna assim, interessante. Da primeira vez eu não tinha sentido. De esclarecer um pouco mais nessa seção de 2.1, Lei Geral de Proteção de Dados, talvez esclarecer um pouco mais a figura do DPO e a sua função na implementação, né, ou na conformidade da LGPD nos contextos organizacionais, principalmente em contexto de saúde. Eu vi que você levantou alguns trabalhos na BRAPSE, e se você conseguisse trazer alguns elementos caracterizadores da função e da prática do DPO nos processos principalmente de implementação da lei, né, ou de conformidade com a lei
em ambientes organizacionais, se possível de saúde, seria interessante para dar um esclarecimento um pouco maior dessa figura, porque ela é muito importante nesse processo, né, que você traz, no processo como um todo, não só de diagnóstico, mas também de implementação. Inclusive, muito da sua inserção com os dados, né, do contato que você teve com os dados, fica bem claro aqui no seu texto e na sua fala, a gente conhece bastante, que esses dados foram tão acessíveis assim para você por causa da sua função como DPO, né? Então, isso é interessante que você destaque muito no texto, e aí eu já antecipo uma observação com relação ao checklist, né, e que agora provavelmente vai ganhar contornos de plano de ação, que você tem um conhecimento tão profundo e um acesso tão grande ao contexto e aos atores, que isso talvez tenha feito uma ponte muito direta para a construção do checklist. E que, assim, do ponto de vista metodológico, a gente fica sentindo um pouco de ausência do processo mesmo para a construção do checklist. Mas é porque você tem tanto acesso a esses dados e a essas pessoas e ao contexto que você fez uma passagem quase que direta do que você conhece, utilizando, claro, os dados que você trabalhou, analisou, mas fundamentado também na sua experiência. E você diz isso na apresentação do checklist. Olha, aqui, quando você fala assim, vou até pegar o texto ipsis literis, porque aí eu já antecipo, não tem problema antecipar, porque não precisa ser tão organizado assim as coisas, né? Vamos lá. Você diz, as ações selecionadas são resultado das pesquisas realizadas para a elaboração do referencial teórico, então, a literatura, da conclusão dos mapeamentos apresentados na seção 4 e das reuniões do Comitê de Proteção de Dados da Liga, o qual a pesquisadora participa. Então, 2 dos elementos constituidores do checklist a gente conhece na pesquisa, que é a literatura e que são os dados que você apresenta. Mas essas reuniões com o comitê, você está só garantindo que elas aconteceram, você faz parte, mas a gente não sabe o que aconteceu, né? Quais são os elementos tratados, o que de fato essas reuniões incorporaram de valor para a construção do checklist, entende? Então, a sua função como DPO, ela tem um papel relevantíssimo na construção dos dados, na análise dos dados, né? Na coleta e na análise, mas também na formulação do checklist. Então, a gente precisa conhecer um pouco melhor essa função, até para a gente ter uma garantia de que aquele checklist se deu em função dessa ação enquanto DPO e que eu, como leitor, passo a conhecer mais. Você entendeu a dificuldade que eu tive de aceitar o checklist sem fazer essa volta, sabe? Então, talvez esse esclarecimento sobre essa função ajude, né? E aí, talvez também, na apresentação do checklist, fosse interessante dizer com mais clareza o que acontece nessas reuniões, quais são as pautas, com qual frequência, o que é tratado, quem compõe, né? Então, esclarecer mais para não fazer uma passagem tão direta do conhecido do desconhecido para o conhecido, né? Joia, vamos avançando aqui. Voltar nas outras sessões do referencial. Na seção de segurança da informação, talvez, eu sei que você escolheu a família ISO para poder fazer a observação sobre segurança da informação no contexto da LGPD, mas assim, você cita, né, o COBIT, o ITL, mas vale a pena, talvez, assim, esclarecer um pouco mais sobre essas outras normas de segurança da informação, para depois justificar a escolha pela família ISO. Sabe, para a gente conhecer, assim, pelo menos quais foram os elementos, porque você diz que, olha, existem essas outras, mas eu escolhi a ISO. Mas a gente não tem um parâmetro para poder sustentar a sua escolha pela ISO, né? Então, você não as diferencia das outras, né? Você não faz esse movimento de esclarecimento. E aí faz sentido, talvez, fazer um breve parágrafo esclarecendo o contexto de cada uma das outras normas. Depois você fala na página 53
de um resumo de benefícios que a BPMP realiza, com 4 grupos de beneficiados, e aí eu acredito que talvez esses grupos possam ser apresentados em quadros, sabe? Para poder ficar um pouco mais claro, e fazendo a citação direta do documento. Aí, avançando agora para a seção, isso aqui foi o que eu consegui encontrar de possíveis melhorias no seu referencial teórico. Veja que é quase nada, né? Como a professora Elisângela falou mais cedo, a gente fica tentando buscar cabelo em ovo, né? E o seu trabalho foi isso, foi um desafio imenso a leitura, porque ele está excelente. E aqui, para a gente não só celebrar, né? Só estourar o champanhe, a gente fica tentando colaborar com alguma coisinha. Então, essas foram as questões que eu acho que podem ser ainda ajustadas no referencial teórico, sem te dar muito trabalho, porque está realmente muito bom. Então, vamos lá para a metodologia. O capítulo será dividido em 3 sessões. Você falou caracterização da pesquisa, público-alvo e amostra. E aí rever essa ordem, porque está invertido tanto no sumário quanto na apresentação do texto. Nos procedimentos metodológicos, ficaram 2 pontos a esclarecer. Então, as entrevistas, eu não entendi bem como é que essas entrevistas foram feitas, porque você fala de um formulário que foi enviado, e aí depois as entrevistas que foram realizadas de forma remota, né? E aí eu fiquei realmente com dúvida, como é que foi esse processo? Os entrevistados, eles tiveram contato com esse formulário para poder conhecer o teor das perguntas, preparar previamente as respostas, eles, sabe? Então, assim, dizer qual foi a intenção desse formulário ter sido enviado antes, como que foi feita a análise desses dados, porque não tem nada que diga respeito à análise dos dados das entrevistas, a não ser uma menção breve sobre a análise temática. Mas, assim, como que foi feita essa análise, né? A análise temática, ela foi feita por meio de análise de estabelecimento de categorias, né, de padrões, como que aquelas categorias foram criadas, as categorias de análise que você realmente utilizou, se elas foram derivadas das perguntas, de artigos da lei, ou de princípios. Veja assim, esclareceu o processo de análise dos dados qualitativos das entrevistas, que não foi, isso aí de fato não existe, né, na sua metodologia. Depois, a pesquisação é outro ponto, né? Você diz que menciona a pesquisação, mas não dá mais detalhes sobre as etapas específicas, né, da abordagem de pesquisa, dessa abordagem, né, da pesquisação, incluindo a participação dos colaboradores, como é que ela foi estruturada, quais foram as ações monitoradas, né, ajustadas ao longo do tempo, que são elementos caracterizadores da pesquisação enquanto técnica, né? Então, é importante você, se for manter a pesquisação, né, como um procedimento metodológico, é interessante que você caracterize com mais clareza a sua execução, né? Ou então retira, porque também, sinceramente, não faz diferença para mim a utilização desse termo, uma vez que a sua pesquisa está concluída, a gente consegue ver seus resultados têm condução metodológica suficiente. Agora, se for estabelecer na metodologia que a pesquisação fez parte do seu arcabouço, então precisa de descrição. Estou terminando aqui. Só um minutinho. Já falei da análise temática. Na análise e discussão dos resultados, né, na seção 4, eu acho que a sua seção poderia ser, ótima, tudo bem, muito boa mesmo, mas ela poderia ter sido enriquecida com os elementos da literatura que você trouxe, porque você não faz conexão na análise dos dados com os tópicos teóricos que foram apresentados na revisão de literatura. Você não retoma a literatura na análise dos dados em nenhum ponto. Então, é importante que você retome minimamente aspectos teóricos que foram apresentados na literatura na avaliação dos seus dados. Por quê? Outro ponto, a análise dos seus dados ela foi muito objetiva. Eu entendo porque talvez, né, essa tenha sido a sua escolha analítica. Você tinha muitos dados, né? Eram muitas entrevistas com com setores diferentes de gestão,
observado sobre múltiplos indicadores, né? Eu entendo que era dado demais, entendo o seu cansaço no final, e surpreendentemente não parecia ali que era cansaço, mas a gente consegue ver pelo tamanho do volume de texto, né? De dados, perdão, que era natural uma escolha, né? Mas agora, passado esse momento, né? Superada a defesa, talvez valha a pena incorporar a análise dos dados, não apenas a literatura utilizada, mas também aspectos qualitativos dos dados. Quem sabe trazer algumas falas dos gestores para enriquecer a compreensão de tópicos dentro daqueles quadros, né, que sejam emblemáticos, ou pelo menos dos 3 casos que foram entendidos como casos em desconformidade com a lei. Então, trazer, talvez, assim, o que aqueles 3 casos tiveram de deficiência na conformidade, trazer elementos das falas dos gestores para enfatizar, para enriquecer a análise dos dados, entende? Então, agora talvez você consiga incorporar esses elementos qualitativos e da literatura na análise dos dados, aí eu acho que ganha contornos científicos mais pujantes, te dá também essa aparência acadêmica da pesquisa, porque, de fato, veja só que interessante, né? Ao mesmo tempo que atende os elementos e aspectos técnicos e de consultoria, por outro lado, do ponto de vista da análise dos dados de uma pesquisa acadêmica, fica faltando esses outros pontos, né? É difícil atender tudo, mas fica aqui uma sugestão para você não deixar descoberta esses dois pontos na análise. Vou fechar aqui. Tá, análise das amostras, já falei isso. Adequação dos processos. Tá bem. E aí, por último, o checklist, eu já antecipei, fazer esse esclarecimento do processo do comitê, né, das características do comitê para sua realização. Né? Então, já em relação à apresentação em si do checklist, né, que vai virar plano de ação, acho que ficou excelente, ficou muito, muito didático, né? Interessante ouvir os professores dizerem antes, né, o professor Davis fazendo essa ponderação, né, sugerindo a ponderação em relação à suficiência desse checklist enquanto elemento objetivo de instrução para conformidade com a lei, né, trazendo seus limites. Não tinha pensado nisso, de fato é interessante pensar, porque senão fica parecendo uma receita de bolo, né, e que não é essa a intenção, né, servir como um instrumento orientativo para a implementação e para a conformidade. Então, Najara, dizer assim, parabéns demais, esse resultado que você apresenta hoje, ele é bastante aderente, né, à sua postura como aluna, né, fui seu professor de metodologia, me lembro da sua atenção extrema às aulas, à sua escuta muito atenta a cada um dos conceitos, a sua preocupação em fazer uma pesquisa de relevância, né, que contribuísse para o seu ambiente de trabalho, mas também para a área de ciência da informação, né, o seu cuidado, o seu carinho com os colegas. Então, você realmente é uma pessoa admirável, né, o seu trabalho ele representa você, porque não tenha dúvidas, o seu trabalho vai levar a sua personalidade, né, essa personalidade que citei as características aqui para o mundo, né, e muitas instituições, organizações serão beneficiadas do seu resultado e, em última instância, as pessoas, né, que são sobre elas que a sua pesquisa diz, né, os dados pessoais sensíveis das pessoas, né, os indivíduos. Então, é uma colaboração que segue em cadeia, né, e que só traz frutos positivos em todos os aspectos. Então, fico muito feliz, honrado de estar aqui, parabenizo novamente você e a professora Gabriele. Bem, obrigada, professor Pedro, pela leitura cuidadosa, atenciosa, como sempre faz. E, de fato, também vamos acatar, né, Najara, todos os comentários e concordo, né, essa questão do DPO, dessa pessoa entrar e ser mais explicada, de todos os comentários, né, desde
do cuidado, né, que vocês tiveram com o título, resumo, passando por todas essas questões do referencial teórico, da metodologia. Então, você vê que foi uma banca que leu, né, que de fato está também envolvida com o trabalho. E aí eu fico muito feliz, né, com a participação de todos vocês e de estar aqui compartilhando essa manhã, né, chuvosa, né, com vocês aí. Davis, pode ficar à vontade. O microfone está fechado. Somente. Adorei esses comentários que o professor Pedro deu. Só um pouquinho, filho. Desculpa, gente. Espera só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, filho. Adorei esses comentários. Eu quero só dar uma dica para a Najara, alinhado com o que o professor Pedro falou, justamente para explorar um pouco mais do DPO. Nós temos no Brasil justamente a reunião dos DPOs, que lá tem muita publicação relevante, que eu acho que pode ser relevante para a Najara colocar lá no referencial teórico dela, citar a PDados, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, no referencial teórico, quando você for explorar esse ponto que o professor Pedro falou, é a maior reunião dos DPOs, e lá tem muitas ferramentas que acho que você pode justamente divulgar, que o alicerce do seu trabalho é justamente o DPO, então você pode justamente divulgar para os profissionais lá, para os hospitais, falando mais sobre o DPO, falando também um pouquinho sobre a importância da tecnicidade. A palavra que a gente utiliza no mercado, quando a gente vai explorar mais sobre o DPO, Najara, é a chamada tecnicidade, tá? Nós temos já decisões como essas lá na Europa com o GDPR. O termo acadêmico e profissional chama-se a tecnicidade do DPO. Lá na pedados.org tem um paper muito legal que fala sobre isso. Só para complementar, desculpa, viu, professora Gabriele, que ele me fez lembrar disso. Não, eu gosto de banca assim mesmo, entendeu? Que interage, né? E que cada um contribui ali também com a fala do colega. Najara, você fica então agora à vontade. É impressionante como a gente, quando conhece o professor, sabe onde ele vai tocar. Porque, professor Pedro, eu escrevia e sabia que o senhor iria olhar e dizer assim, mas por que ela não justificou isso aqui? Acredita? Mas eu confesso, professor, que chegou um momento da pesquisa que eu estava tão exausta que eu disse à professora Gabriele, vamos deixar para o final, porque o final que eu digo após mesmo a defesa, porque eu já não estava mais aguentando. Mas eu sabia os pontos onde o senhor iria tocar. Porque eu já conhecia, e como o senhor disse, eu era tão atenta, porque o professor dizia assim, e cadê a justificação disso? Eu era escrevendo e pensando que o senhor iria me questionar. Mas é verdade, tudo que o senhor falou, eu concordo mesmo. Eu preciso dar... qual foi a minha maior dificuldade, gente, em realizar esse trabalho? De fato, trazer a minha prática, escrever a minha prática profissional. Essa foi a minha maior dificuldade, professora Gabriela, você me dizer isso, Najara, o problema é que está tudo na sua cabeça, e tudo para você é tão automático que você tem essa dificuldade, e eu acho que foi o meu maior desafio, foi realmente escrever de forma apropriada, então ter o seu olhar, professor, né, que eu sou fã, sempre disse isso, era o meu chaveirinho, o professor dizia que era o chaveirinho com as meninas, porque era o professor que chegava e ele dominava, né? A gente ficava encantados com todos os assuntos e nos envolvia ali com tudo que era abordado da disciplina. Eu concordo com o senhor e é bom que agora eu consigo realmente ver com calma e sei cada ponto e concordo que tenho que melhorar, assim, que pode ficar melhor, que está bom, mas que pode melhorar e que eu já sabia que de fato eu já estava com essa lacuna aberta, mas ela será preenchida. Então eu agradeço desde a disciplina, porque tenho certeza que era escrevendo e lembrando do Senhor. Não tenha dúvidas, não no ponto negativo, mas no ponto positivo. Muito obrigada, meu professor, e vamos sim, vamos acatar. Bem, então dando sequência, né, ao nosso ritual de defesa, a banca vai se reunir numa outra sala, eu vou colocar o link no chat, mas eu estou pensando em interromper a gravação para não ficar, né, muito extensa e vocês ficarem à vontade aí. Então, só um minutinho.